Fala galera! O filme que eu vou comentar talvez seja de fato um dos mais perturbadores deste quadro. Precisamos falar sobre Kevin, uma obra barra pesada, impactante e infelizmente atual, sobretudo para nós brasileiros que passamos por uma tragédia recente no dia 13 de março de 2019, quando um massacre ocorrido na escola Raul Brasil em Suzano, no estado de São Paulo, deixou 11 feridos e 7 mortos. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Antes da gente começar, um aviso importante. Este vídeo está recheado de spoilers. Mesmo que você não tenha visto o longa-metragem e tenha a intenção de vê-lo, a essa altura do campeonato, com o filme sendo lembrado e associado a massacres em escolas, convenhamos que o seu conteúdo não é segredo, não é exatamente um mistério. As informações que eu vou fornecer aqui, e olha que eu vou falar bastante sobre a história, não diminuem nem amenizam a porrada que é assisti-lo. Dá para ver o vídeo de boa, mas essa decisão cabe a você. Baseado no romance homônimo da Lionel Shriver, We Need to Talk About Kevin, Precisamos Falar sobre Kevin, é um longa-metragem de 2011, co-escrito e dirigido pela escocesa Lynn Ramsay. A trama é contada de maneira não linear, através de flashbacks que vão e voltam no tempo, acompanhando a triste sina da Eva Kachadorian, interpretada pela Tilda Swinton, uma mãe tentando entender os motivos que levaram seu filho Kevin à prisão. Durante esses pulos ao passado, descobrimos que o Kevin foi fruto de uma gravidez indesejada e que a Eva não estava preparada para ser mãe. Quando o bebê nasce, ela se esforça para cumprir o seu papel de genitora. Mas a relação entre ela e o Kevin não funciona. Desde muito criança, o moleque demonstra não gostar da mãe. E isso, naturalmente, a deixa frustrada. Aos olhos do espectador, fica claro que o menino tem sérios problemas. Com 6, 7 anos de idade, ele ainda usa fraldas. O desfraude geralmente acontece entre 18 a 24 meses de vida, quando a criança já tem controle do esfíncter. Isso não é uma regra, o desfraude pode acontecer numa idade mais avançada por questões patológicas ou problemas neurológicos, mas nenhum desses fatores se aplicava ao Kevin. Numa determinada cena, onde ele está discutindo com a mãe, ele defeca de propósito na fralda só para obrigar a Eva a trocá-lo. Ao passar dos anos, o relacionamento entre eles só vai piorando. Ao chegar à adolescência, o garoto é o escárnio em pessoa. O carinho natural de mãe se transforma em temor ao perceber que de fato o Kevin a odeia. E mesmo ciente disso, o senso de responsabilidade e o sentimento de culpa sempre falavam mais alto. A Eva não desiste, ela continua tentando ser aceita pelo filho. Mas a tragédia anunciada desde os primeiros minutos é inevitável. Além da Swinton, magistral, dando um show, o Jasper Newell, que faz o Kevin criança, e o Ezra Miller, interpretando o personagem na adolescência, também entregam atuações impressionantes. O ódio e o desprezo emanados através dos olhares é algo quase palpável. Destaque também para a edição sensacional e a direção segura, corajosa e sensível da Lynn Ramsay. O filme inteiro ela brinca com a cor vermelha, indicando ao público que o perigo está sempre à espreita. No entanto, em momento algum, o longa-metragem entrega uma resposta clara do porquê. O que levou o garoto a desenvolver tal personalidade e o que motivou os seus atos. Será que o Kevin se tornou um assassino porque ele era fruto de uma gravidez indesejada? Segundo alguns psicólogos e psicanalistas, os bebês ainda dentro da barriga possuem um conhecimento inconsciente inato sobre a existência da mãe. Ora, uma vez que a Eva não aceitou a gravidez e durante o parto resistiu em dar à luz,
Esse sentimento de unicidade, vamos chamar assim, não foi criado e a criança percebeu a rejeição mesmo dentro do útero. Tá, beleza, mas quantas crianças foram geradas fruto de uma gestação não desejada? Se isso justificasse, teríamos uma quantidade enorme de serial killers circulando por aí. Será então que a Iva sofreu de depressão pós-parto? Tem uma cena onde ela, já cansada do choro do bebê, para o carrinho no meio da rua, do lado de uma britadeira, no intuito de abafar os gritos da criança. Depressão pós-parto não é um desvio de caráter, é provocado por uma alteração hormonal. Não fica claro se a protagonista passou por isso. E se passou, será que esse distúrbio comportamental afetou o vínculo entre ela e seu filho a esse ponto? Será que os games violentos são os responsáveis? Segundo estudos, imagens violentas, quando consumidas de maneira exagerada e em idades inapropriadas, podem sim afetar o comportamento da molecada, aumentando o grau de hostilidade e a indiferença para com aqueles que os cercam. Mas daí também, se fosse o caso, teríamos uma população considerável de psicopatas. E o filme segue levantando outras teorias e deixando o espectador tirar suas próprias conclusões. Sempre que uma tragédia dessa natureza acontece, tentamos descobrir o motivo, o passado do responsável ou responsáveis investigado, na tentativa de encontrar razões psicológicas para tal barbárie. Bullying, traumas das mais variadas origens, negligência dos pais, qualquer coisa serve como justificativa. E se o motivo não existir? A nossa mente é uma incógnita. A falta de empatia pode ter sido provocada por um problema no cérebro, vai saber? E se for isso, por mais que a criança tenha pais super legais, em algum momento vai dar merda. Analisando friamente, podemos até chegar a essa hipótese, mas uma vez envolvido com a tragédia, independente de qual lado da moeda você esteja, levar em conta essa possibilidade é algo muito improvável. A Iva perde tudo o que tem e é hostilizada pela população da cidade, que a julga tão culpada quanto seu filho Kevin. Essa reação mostra o quão pouco racional são as pessoas diante de uma situação dessas. E para a Iva, ela é sim a responsável, seja diretamente por todos os motivos que eu já citei, seja indiretamente por deixar que o pai do Kevin fosse tão permissivo, tão tolerante com as atitudes do filho. O sujeito, interpretado pelo John C. Reilly, é um verdadeiro banana. O moleque é dissimulado, finge gostar dele e o homem se recusa a acreditar que o Kevin seja capaz das atrocidades relatadas por sua esposa. Em dois momentos distintos, um com um bichinho de estimação, um porquinho da Índia, e outro envolvendo a filha caçula do casal, dá vontade de entrar na tela e gritar para esse cara: acorda, porra! Não está vendo que há algo de muito errado com seu filho? O objetivo do Kevin era atingir sua mãe, era fazê-la sofrer. Mas na vida real a coisa é bem diferente. Segundo relatórios apresentados em 2016 pela Associação Americana de Psicologia, um fator comum a jovens que cometem ataques a escolas é a busca pela fama. A pesquisa identificou a combinação de dois traços perigosos: a baixa autoestima e o narcisismo. Em 2012, pais que perderam seu filho num tiroteio nos Estados Unidos lançaram a campanha No Notoriety, sem notoriedade. O movimento pede que se pare de divulgar os nomes e as fotos dos responsáveis por ataques a escolas. A ideia é não fornecer motivação para esses atos, não proporcionando a fama pós-morte esperada por esses indivíduos. Um desafio e tanto, uma vez que a mídia se alimenta da desgraça alheia. Quando eu publiquei o meu vídeo sobre elefante, nesse mesmo quadro, isso lá em 2016, para quem não sabe, Elefante é o filme do Gus Van Sant que fala do massacre de Columbine, você não tem noção da quantidade de comentários que apareceram e ainda aparecem nesse vídeo glorificando os caras, idolatrando os assassinos. Eu não sei, parece que a gente está vivendo numa realidade distorcida.
revendo o longa-metragem para gravar o vídeo, eu me senti tão incomodado quanto da primeira vez. Eu vi o filme em 2012 nos cinemas e naquela ocasião o pavor foi causado levando em conta os meus sobrinhos, temendo pela vida deles, que frequentavam a escola. Não sei se você sabe, mas o massacre de Suzano foi o 8º ocorrido em instituições de ensino no Brasil desde 2002. Um dado alarmante. Já faz tempo que esse tipo de ocorrência não é uma exclusividade de países do hemisfério norte. Ao assistir o filme novamente, o desconforto agora foi provocado por um outro motivo. Eu e minha esposa pretendemos ter filhos em breve e só de considerar a possibilidade, por mais ínfima que ela possa ser, de colocar no mundo uma criatura vil como o Kevin, isso me deixou muito perturbado. Abriu um buraco dentro de mim. We Need to Talk About Kevin é uma experiência sensorial que, assim como mexeu comigo, vai mexer com você, vai provocar muitas reflexões. Uma obra perturbadora que fala sobre psicopatia infantil e o importante papel da família em saber como lidar, como identificar e como reverter este transtorno de personalidade antissocial. Precisamos falar sobre Kevin, mas precisamos também falar sobre os problemas que o rodeiam. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também. Tchau e até a próxima.